Olá, caros alunos. Então vamos com mais uma aula de revisão de Filosofia do Direito, fazendo uma questão que caiu na prova da OAB na primeira fase em 2013. Boa parte da doutrina jusfilosófica contemporânea associa a ideia de direito ao conceito de razão prática ou sabedoria prática. Assinale a alternativa que apresenta o conceito correto de razão prática. Letra A. Uma forma de conhecimento científico, entre parênteses, episteme, capaz de distinguir entre o verdadeiro e o falso. Letra B. Uma técnica, tecné, capaz de produzir resultados universalmente corretos e desejados. Letra C. A manifestação de uma opinião, entre parênteses, doxa, qualificada ou ponto de vista específico de um agente diante de um tema específico. Letra D. A capacidade de bem deliberar, froneses, a respeito de bens ou questões humanas. Então vamos lá. Olha, essa questão, ela tem alguns conceitos que já aparecem lá na filosofia grega. Por exemplo, o conceito de episteme, o conceito de tecné, o conceito de doxa, o conceito de froneses. Mas aqui a gente vai tentar falar um pouquinho desses conceitos, mas é importante a gente ressaltar que a questão ela já circunscreve a filosofia do direito na concepção contemporânea, a doutrina jusfilosófica contemporânea. E quando a gente fala em doutrina jusfilosófica contemporânea, a gente já vai pensando logo nos modernos e nos contemporâneos, nessa doutrina que vem, por exemplo, após Kant. Inclusive esse conceito de razão prática, de sabedoria prática, ele é muito forte em Kant, a partir da ideia de moral. Mas vamos lá, começando lá pelos gregos, para onde começam esses conceitos. Nós já falamos em uma aula aí sobre a comparação entre episteme e doxa, que seria, a doxa seria a opinião e não necessariamente um conhecimento, e episteme seria um conhecimento, seria um conhecimento racional, seguro. E nós falávamos que inclusive a episteme, para o grego, ela se confundia com a ciência. Não era só um conhecimento filosófico, mas um conhecimento científico também. Então, você tem ali a episteme, que seria um conhecimento intelectual, e você teria a técnica, ou a tecné, que seria o conhecimento prático das coisas. Por exemplo, quando você tem uma sabedoria de fazer algo. Por exemplo, um médico que cura bem um paciente, um engenheiro que constrói bem uma casa ou faz bem um projeto, e assim por diante. Então, seria a técnica que a pessoa domina. Mas também, Aristóteles vai falar da froneses, que seria o quê? Esse conhecimento prático que se refere às questões morais, aos relacionamentos humanos, às finalidades das ações humanas. Então seriam vários grupos de conhecimento, E o conhecimento prático, ele estaria aí ligado tanto a froneses quanto a tecné. Agora, em Kant, ele vai ter uma separação entre razão pura e razão prática. Inclusive, ele tem duas obras com esses títulos, a Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática. Na Crítica da Razão Pura, ele vai falar sobre aqueles conhecimentos que a gente tem, que a gente absorve pela razão, mas que são limitados. Por exemplo, a gente pode ter conhecimento dos fenômenos, a gente vai ter conhecimento sobre o mundo, mas, por exemplo, você não pode ter conhecimento da imortalidade, de Deus, da alma. Isso aí são conhecimentos que fogem à razão. Agora, nós temos também para ele o conhecimento da razão prática, que seria aquela razão que se preocupa com os valores para a ação, para o julgamento das ações justas, das ações injustas, o que é certo, errado, bem, mal e assim por diante. Então, voltando aí na questão, dito isso, a gente já pode resolver facilmente a questão. Primeiro, a gente já pode eliminar logo de cara a letra C. Por quê? Porque vai falar da opinião como doxa, que é qualificada do ponto de vista específico de um agente diante de um tema específico. Aqui nós não estamos pensando em uma opinião. Não é inclusive a opinião aqui ela não tem nenhum sentido prático. Agora também, nós não vamos colocar a episteme. Por que a episteme? Porque a episteme ela estaria mais ligada, como eu disse, ao intelecto, exatamente a ideia do verdadeiro e falso, mas sempre ligado à ideia do conhecimento intelectual. Agora, a técnica poderia levar a gente a confundir. Por quê? Porque a técnica tem a ver com conhecimento prático. Só que aqui nós estamos falando de uma doutrina jusfilosófica, ou seja, nós estamos pensando em algo que está ligado à moral, está ligado
ao comportamento humano. Então, nesse sentido, a gente também elimina essa letra A, porque a letra A ela não está ligada à ideia do comportamento humano, e sim necessariamente, a letra A não, a letra B não está ligada ao comportamento humano, mas simplesmente a uma técnica que é dominada por uma pessoa. Seria uma prática, mas não uma prática no sentido de saber o que é certo, o que é errado. Então, aí que nós marcaríamos então a letra D. Por quê? Porque seria exatamente essa capacidade de bem deliberar, Froneses, a respeito de bens ou questões humanas. Então veja bem, mesmo se você não conhece Kant, você conhece um pouco de Aristóteles, você já consegue resolver essa questão. Mesmo se você não conhece Aristóteles, mas você conhece as obras de Kant, ouviu falar sobre Kant, você também consegue resolver essa questão. Então, em concurso público, em questões da OAB, você consegue muito resolver as questões a partir de um conhecimento, mesmo que parcial, às vezes, de certos conceitos. Então, espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe nos comentários. Até a próxima aula.